Olá pessoal, voltei, são 7 horas da manhã e eu vou fazer esse vídeo para explicar por que a pena de morte não é inteligente, não é racional, não é produtiva, em homenagem ao meu sobrinho que fez essa pergunta para mim. E ele perguntou por que é que se um cara que cometeu um crime absurdo, horrendo, violento, desumano, né, que podia ser com a minha mãe, com meu filho, deveria viver e tal. Eu respondi pra ele, eu vou responder aqui nesse vídeo, que é: uma coisa é o meu sentimento com relação àquilo, né? Ai, eu tenho raiva, eu tenho ódio, quero que morra. Outra coisa é o papel do Estado, né? O Estado não tem nada a ver com o meu sentimento. O Estado é racional, é burocrático, é legal. Ou seja, o Estado, o governo, ele tem por base a lei e ele tem objetivos práticos. Não tem nada a ver com o meu sentimento. Não é porque, por exemplo, a minha religião, né, defende, né, nós somos cristãos, então eu falei pra ele, a gente não pode defender a pena de morte, entende? Mas eu falei pra ele, esse não é o meu argumento central, por quê? Porque o Estado não é religioso, o Estado não vai defender aquilo que a minha religião defende, o Estado é prático. Como assim? O Estado tem que manter a ordem, o Estado tem que reduzir os índices de criminalidade. Como que ele vai fazer isso? Pena de morte não funciona. Então, se o Estado é prático, ele quer resultados práticos, o que ele quer? Algo que funcione. Então, eu expliquei para ele e vou comentar aqui. Os estudos científicos, as estatísticas que analisam os índices de criminalidade no mundo ou no planeta, Estados Unidos, na Europa, né, em países que têm pena de morte, os índices de criminalidade não reduzem por conta da pena de morte. Ou seja, na prática, a pena de morte não é uma política pública que resulta em diminuição da criminalidade, tá? Então, assim, se você quer defender pena de morte, porque você tem ódio no teu coração e raiva e quer que ele pague pelo crime, não sei o quê, é uma coisa, entende? Cada um com o seu, né, com a sua maneira de ver. Eu, religiosamente, defendo que sou contra a tortura, sou contra a violência, contra em todos. Eu não defendo a violência em nenhum caso, entende? E pela ciência não funciona, né? E pela ciência, os presídios que têm a maior taxa de ressocialização são os presídios que tratam a pessoa com mais dignidade, né? Então, lembrando, claro, a função do presídio é: a pessoa é perigosa, vai ter que ficar separada da sociedade, né? Então, vai ter que ser separada da sociedade. A função do presídio é manter a ordem, então vamos separar. A pessoa nunca mais pode conviver na sociedade? Ok, vai ficar lá no presídio para sempre, se ela não tem condições de retornar para a sociedade, se ela é uma ameaça, um perigo. Agora, questão de outros crimes, né? A função é ressocializar, né? Então, que a pessoa vá para o presídio, se ela tem condições de conviver em sociedade, que ela volte e convive em sociedade. Então, a função do presídio, ela é racional, e tem por base uma lei. Meu filho acordou aqui. Então, gente, é isso. Então, assim, quer defender a pena de morte? É um sentimento, né? Agora, se você tá falando no Estado, em redução de política pública, que tem que diminuir a criminalidade, não justifica defender a pena de morte, né, filho? Porque não resolve na prática, tá bom? Então, pesquise em estudos científicos e estatísticos sobre a pena de morte, sobre o resultado dela, né? Então, a gente tem que separar. O Estado defende o quê? A racionalidade, as leis, o Estado é burocrático. Agora eu vou cuidar do filho aqui. Beijo, gente. Valeu!